Então, na aula passada já vimos um roteiro como uma guia para a exposição gráfica de uma função. Já vimos para a exposição gráfica da função, podemos começar a determinar o domínio de uma função, os pontos de interseções com os eixo de x e eixo de y, considerando simetria se existe realmente para a função, por exemplo, se tiver uma função par, ou uma função impar, ou uma função periódica. Já vimos sobre as assíntotas, podemos procurar as assíntotas usando as regras do limite para assíntotas horizontais, verticais ou assíntotas oblíquas. Já vimos texto de crescimento e decrescimento para determinar o intervalo de crescimento da função e decrescimento da função, usando o texto de primeira derivada ou texto de segunda derivada para determinar os mínimos ou máximos locais. Texto de concavidade, quando consideramos os intervalos que f2 linhas, segunda derivada da função de f seja positiva ou negativa, o ponto de inflexão que seja os pontos sobre o gráfico da função, tal que a concavidade muda o sinal, ou seja, uma função concava para cima, nesse ponto, ao mudar a direção, fica concava embaixo e vice-versa. Mas nessa aula de hoje, queremos ver sobre um assunto que seja uma aplicação da derivada, como podemos resolver os problemas de otimização. Realmente, nas áreas diferentes da ciência, sempre nós gostamos, por exemplo, minimizar ou maximizar alguns fatores. Por exemplo, um homem de negócio gosta de minimizar os custos, mas maximizar os lucros. Um viajante, uma pessoa gosta de minimizar o tempo de transporte. Ou, às vezes, queremos minimizar a distância que deve ser percorrida para chegar a um local. Ou, às vezes, no contrário, gostaríamos de maximizar, por exemplo, maximizar uma areia, maximizar um volume, maximizar lucros. Então, esses problemas realmente são aplicações de derivadas. Como que podemos resolver esses tipos de problemas? Esses problemas são vários, mas a estratégia sempre que primeiro vamos entender o problema. Sempre fazendo um diagrama vai nos ajudar para determinar a função que gostaríamos seja minimizada ou maximizada. Então, para isso, depois de fazendo um diagrama, determinamos uma função. Às vezes, essa função que queremos minimizar ou maximizar é uma função que está em termos de mais de uma variável. Então, o que precisamos fazer é procurarmos uma relação entre essas variáveis para eliminar todas as variáveis que existem dentro dessa função. Vamos chamar essa função como função f. Então, eliminamos todas as variáveis pelas relações que estão entre eles, só a menos de uma variável. Então, obtemos uma função em termos de uma variável que seja, vamos dizer, a variável de x, temos uma função f de x, gostaríamos de maximizar e minimizar essa função. Então, realmente, para maximizar e minimizar, precisamos determinar os pontos críticos dessa função. Então, precisamos de calcular f' derivada da função, considerando os pontos que a derivação não existe, a derivação fica igual a zero. E se puder, podemos determinar o intervalo fechado, que nesse intervalo fechado, a função de f seja contínua,
Então, neste caso, podemos usar os técnicos diferentes. Por exemplo, o técnico de intervalo fechado para determinar os valores mínimos ou máximos absolutos. Então, vamos começar dos exemplos. Uma coisa que ajuda para dominar sobre soluções de otimização que tem que fazer muitos exercícios. Então, primeiro exemplo. O primeiro exemplo, vamos supor que temos um fazendeiro que tem 300 metros de cerca e quer cercar uma área retangular que dividindo por partes, de 4 partes, como essas cercas também, que sejam paralelos a um lado do retângulo. Qual é a maior área total possível das 4 partes? Então, vamos fazer um diagrama para perceber como podemos procurar a função que devemos minimizar ou maximizar. Então, vamos supor que temos uma área retangular. Então, queremos dividir essa área retangular em 4 partes. Então, com retas paralelas aqui. Mas queremos usar para todas essas divisões a nossa cerca, que só temos 300 metros da cerca. Então, podemos associar as variáveis, por exemplo, podemos determinar o comprimento desse retângulo como x, então aqui também vai ser x. A largura pode ser determinada como uma variável y. Então, todas essas divisões também têm a mesma medida de y. Então, temos y aqui, y aqui, y aqui, y aqui. Então, queremos realmente dividir 300 metros de cerca entre os valores de x e y, tal que a área dessa retângulo seja o maior possível. Às vezes, vocês podem experimentar alguns valores para pegar uma ideia do que vai acontecer. Às vezes, é bom fazer isso. De começo, por exemplo, vamos considerar se ficamos com um comprimento maior. Por exemplo, se tiver 100 metros colocando para comprimento x, então 100 metros para cima, agora vai faltar, de 300 metros vai faltar 100 metros, que queremos dividir em 5y. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 100 dividindo por 5y vai dizer que então 20 metros para cada um fica aqui. Então, assim dividimos 300 metros de cerca para essa área retangular. Mas a área desse retângulo vai ser definido pela fórmula de A igual a x multiplicado por y. Então, por exemplo, neste caso, pela essa divisão, a área fica igual de 100 multiplicado por 20, vai ser 2.000 metros quadrados. Então, se dividirmos na outra maneira, por exemplo, vamos dar 50 metros para x e dividimos a terra assim. Então, temos 50 aqui, 50 aqui. Falta 200 metros para dividir em 5. Para cada um,
podemos determinar 40, 40, 40, 40 e 40. Então, vamos dividir dessa maneira, por exemplo. Então, vamos calcular a área, vamos ver que a areia desse retângulo vai ser igual, neste caso, vai ser 50 multiplicado por 40. De novo, vai dar a mesma área. Se dividindo na outra maneira, por exemplo, vamos fazer de 80 e 80 embaixo, dividimos por 4, então vai faltar 140 cerca para dividir por 5, isto vai dar 28. Então, cada lado pode ser, fica 28 metros. Então, considerando a areia correspondente, vai dizer 80 multiplicado por 28 vai ser 2.240 metros quadrados. Então, aparecia que nessa maneira a areia aumentou. Então, vamos ver, esses são alguns experimentos, mas realmente para calcular, maximizar a areia, precisamos maximizar qual função? A função que determina a área de retângulo. Essa é a nossa função, vamos dizer que essa é a função f. Mas como que vocês podem ver, essa função f é em termos de x e em termos de y. Então, está em termos de duas variáveis. Então, o que podemos fazer? Nós gostaríamos de escrever essa função, eliminamos uma variável e só falta uma variável. Então, queremos determinar essa função em termos de uma variável. Por isso, precisamos procurar uma relação entre x e y para ajudar-nos a eliminar uma dessas variáveis. O que temos dentro da questão é que a relação entre x e y é que se tiver 2 de x mais 5 de y, então essa equação vai dizer que a soma desses deveria ser igual a 300 metros, que é metro da cerca considerada. Então, essa vai ser a relação que vai nos ajudar para eliminar uma dessas variáveis. Já podemos ver que aqui, então, temos x aqui, outra x aqui, e 5y aqui. Então, 2 de x mais 5y deveria ser, no total, a soma fica 300 metros, que é o total da cerca que temos. Então, pela dessa equação, agora queremos eliminar uma dessas variáveis. Colocando da função de f, obtemos só uma função em termos de uma variável. Vocês podem escolher x e podem escolher y. Tanto faz. Então, eu vou abrir um pouco espaço. Deixa eu ver. Então, vamos, pela dessa equação aqui, podemos determinar, por exemplo, vamos escrever 2 de x fica igual a 300 menos 5 de y, ou x fica igual a 150 menos 5 sobre 2 de y. Então, já obtemos uma relação entre x e y. Eu posso substituir, em lugar de x, dentro da função f,
aqui. Essa é a equação que obtemos aqui. Então, eu posso dizer que a função de f pode ser escrita em termos de y como 150 menos 5 dividido por 2 de y, multiplicada por y. Agora temos uma função só em termos de uma variável. Gostaríamos de maximizar essa função. Então, essa é a função que queremos maximizar. Para isso, o técnico é que derivamos dessa função em relação a y. Então, eu posso escrever assim, como 150 de y menos 5 sobre 2y elevado a 2. Então, vamos derivar. Isto vai ser 150 menos 5y. Agora, determinamos os pontos críticos dessa função. Então, colocamos essa derivada igual a 0. Então, isto vai me dizer que y deveria ser 150 dividido por 5. Então, vai ser 30. Agora que obtemos o valor de y, nós podemos determinar pela essa equação aqui o valor de x. Então, o valor de x também fica igual a 150 menos 5 vezes de 30 dividido por 2. Eu posso dizer que esse vai ser... Então, o valor de x fica igual a 75. 150 menos de 75 vai ser 75. O que está dizendo? Isto está dizendo que se dividimos nessa área retangular para x de valor de 75 e para y de valor de 30, a área fica o máximo possível. Então, vamos colocar e vamos ver que realmente qual vai ser o valor. Então, eu vou... Então, deixa eu apagar esse parte. Logo, a máximo vai ser 30 multiplicado por 75. Isto vai dar 0, 5, 2.250 metros quadrados. Vocês podem ver que essa área máxima ainda é maior do que essa área que nós conjecturamos que pode ser que essa área seja máxima. Então, podemos ver que os pontos críticos nos ajudaram para determinar esses pontos. É claro que para essa função de f de y, o valor mínimo de y pode ser, se quiser determinar o domínio dessa função, o valor mínimo de y pode ser o valor 0, o valor máximo pode ser de 300 dividido por 5, de 60. Mas, então, eu deveria considerar assim. Mas, nesse intervalo fechado, porque considerando 0 ou considerando 60, ambos deles implicaram que a área fica igual a 0. Então, os pontos extremos de intervalo que nós podemos definir, o y, não vai determinar a área máxima possível para esse exemplo. Então, realmente, o ponto crítico aqui, que y é igual a 30, é o ponto que determina para nós a área máxima. Tá bom. Então, vamos ver outro exemplo. Consideramos que
que temos uma caixa sem tampa, deve ser construída a partir de um pedaço quadrado de um papelão com 3 metros de largura. Então, temos uma quadrada, vamos fazer um diagrama. Temos uma quadrada de 3 metros de largura. Então, é quadrada, então, todos são 3, 3 e 3. Cortado fora um quadrado de cada um dos 4 cantos, e dobrando para cima os lados, encontre o maior volume que essa caixa poderá ter. Então, em 4 cantos, queremos cortar quadrados. Vamos dizer de tamanho de largura igual de x, uma variável. Todos esses são x. Depois que cortamos, queremos construir uma caixa sem tampa. Então, vai dar, o que vai faltar? Vai faltar uma quadrada aqui. Depois podemos colocar esses para cima. E obtemos uma caixa assim. Mas agora, o que está acontecendo para essa largura aqui? É uma largura aqui, que vai ser 3 menos 2x. É a altura dessa caixa que vai ser igual à altura dessa corta que nós fizemos aqui. Então, essas alturas são igual de x. Então, esse é nosso diagrama. Mas qual função que gostaríamos de maximizar é a função de volume. Queremos considerar o volume dessa caixa. O volume dessa caixa é obtido pela fórmula de 3 menos 2 de x elevado a 2, que vai ser a área da base, multiplicada por altura. Então, temos essa função, que realmente é uma função de volume. É uma função em termos só de uma variável. Então, nós não precisamos eliminar algumas variáveis aqui. Então, é fácil, não? Temos essa função, queremos maximizar essa função contínua. Então, o que podemos fazer? Derivamos dessa função, determinamos os pontos críticos, procuramos os valores correspondentes desses pontos críticos, qual que vai ser máximo, qual vai ser mínimo. Então, f de x é... Posso abrir ou posso... 9 mais 4x elevado a 2 menos 12 de x multiplicado por x, ou seja, fica igual a 9 de x mais 4x elevado a 3 menos 12x elevado a 2. Agora vamos considerar a velinha de x, vai ser o valor 9 mais 12x elevado a 2 menos 24 de x. Agora procuramos os pontos críticos. Colocamos essa equação igual a 0. Procuramos as raízes. Temos uma função quadrática. Então, posso dizer que esse vai ser... Vou fatorar 3, então vai ser 3 mais 4x elevado a 2 menos 8 de x. Então, posso fatorar esse como 3. 2 de x, 2 de x. Queria ser a multiplicação aqui seja igual a mais 3. A soma de x fica menos de 8. Então, eu posso colocar aqui menos 1, menos 3. Vai dar, a multiplicação vai dar mais 3. A soma de uma variável em termos de x vai ser menos 6 de x e menos 2 de x vai dar menos 8. Então, fatoramos dessa maneira, colocamos igual a 0, logo temos x igual a 1 sobre 2, o x fica igual
3 sobre 2. Então, vamos colocar esses pontos críticos, obtemos os valores de volumes correspondentes. V de 1 sobre 2 vai ser igual a 3 menos 2 vezes de 1 sobre 2 vai ser 1, elevado a 2, multiplicado 1 sobre 2, vai dar 4 sobre 2 vai dar 2. Então, vai dar 2 metros cúbicos. Esse é o volume correspondente do ponto crítico x igual a 1 sobre 2. Agora, vamos procurar o volume correspondente com x igual a 3 sobre 2. Então, o V de 3 sobre 2 vai ser 3 menos 2 vezes de 3 sobre 2 elevado a 2 multiplicado por 3 sobre 2. Mas esse volume, porque esse valor fica igual a 0, vai dar o número 0. Então, porque queremos maximizar o volume dessa caixa, o volume máximo vai ser 2 metros cúbicos, considerando o fator de x fica 50 centímetros, ou seja, 1 sobre 2 metros. Ou 1 sobre 2 metros. Então, se cortarmos 50 centímetros, um quadrado de tamanho de 50 centímetros, de cada 4 cantos, de cada 4 cantos dessa papelão, a caixa construída tem o volume máximo. Vocês podem procurar, vocês podem colocar valores diferentes, por exemplo, se x fica igual a 1, ou menor do que 50 centímetros, por exemplo, 30 centímetros, e experimente. Experimente que se realmente o volume desses valores fica menor do que 2 metros quadrados, 2 metros cúbicos ou não. Então, podem experimentar também pelo desses valores e vão observar qual vai ser o valor do volume. Mas eu vou pular essa parte, vocês podem fazer em casa. Então, vamos considerar outro exemplo de otimização. Às vezes, o tipo de questão é que eles queriam perceber a distância vertical máxima entre de uma reta e uma parábola. De uma função e de outra função, assim. Pode ser que queriam considerar a distância vertical. Mas o que significa a distância vertical quando que eles perguntam isso? Então, vamos fazer um diagrama que vai ser o gráfico dessas funções. Temos uma parábola. Vou escrever, por exemplo, f de x igual a x elevado a 2. Temos a reta. Essa reta vai de 1, 2, menos 1, menos 2. Vamos dizer que estamos cortando esse número 4. Tá bem, número 4. Aqui é número 1. Aqui é número 1. Então, a reta vai passar pelo ponto x igual a 1, y igual a 3. O ponto, eu posso dizer, vai passar nesse ponto, x igual a menos 2, y igual a 0. Ou x igual a 0, y igual a 2. Então, deixa eu desenhar como outro ponto. Mas vai passar nesse ponto também.
nesse ponto. Realmente eu não desenhei muito bom, porque se considerar x igual a menos 1, então deixa eu colocar aqui. Aqui menos 1, então esse é um ponto sobre o gráfico da parábola e também sobre a reta. Então temos esse. Esse vai ser a equação da reta. Vamos dizer g de x igual a x mais 2. Então, temos duas funções, uma reta, uma parábola. A distância vertical realmente está dizendo que consideramos a distância assim, entre desse ponto e desse ponto. Esse ponto e esse ponto. Então, essa distância vertical está dizendo que consideramos para qualquer x o valor de g de x naquele ponto, f de x nesse ponto, no mesmo ponto x, e consideramos a diferença entre eles. Vamos ver, então, essa reta realmente está dizendo que temos g de x menos f de x. Queremos maximizar essa função. Com certeza, a distância mínima entre eles é 0, porque eles estão cortando no intervalo de menos 1 e 2. Tem interceptação nesses pontos. Então, a distância vertical entre eles nesses dois pontos é 0, que é a distância mínima. Mas a distância vertical máxima entre eles está dizendo que nós precisamos considerar a função de y. Então, consideramos a diferença entre a função, o gráfico da função de g, que fica acima do gráfico da função de f, consideramos g de x menos f de x. Agora, gostaríamos de maximizar essa função. Tão fácil, não? Podemos escrever g de x como x mais 2, menos de f de x, que é x elevado a 2. Queremos maximizar essa função. Para isso, usamos a derivada. Na y', colocamos y' igual a 0 para procurar os pontos críticos dessa função. Então, vai ser 1 menos 2x. Eu vou colocar igual a 0. Então, o ponto crítico vai ser x igual a 1 sobre 2. Ou seja, está dizendo que se vocês considerem o ponto 1 sobre 2, aqui, a distância entre essas duas funções, nesse ponto, fica o máximo possível. Ou seja, vamos obter a distância. Então, y de 1 sobre 2 vai dizer g de 1 sobre 2 menos f de 1 sobre 2 fica igual a 1 sobre 2 mais 2 menos 1 sobre 4 vai dar 2 mais 8 menos 1. Isso vai ser 9 sobre 4. Isto é a distância entre eles. Desculpa. Okay. Então, esse vai ser a distância máxima entre eles. Por exemplo, se considerem o ponto de x igual a 0, aqui a distância entre eles vai ficar igual a 2. Mas 9 sobre 4 é maior do que 2. Então, essa é a distância máxima entre eles. Outro tipo de questão. Por exemplo, temos um cilindro circular reto é inscrito em uma esfera de raio R. Vamos encontrar o maior volume possível para este cilindro. Então, primeiro vamos fazer um diagrama. Temos uma esfera. Então, assim.
Temos um cilindro circular reto que é inscrito aqui. Então, vamos tentar colocar aqui. Não. Quase fica muito difícil para a expressão gráfica aqui. Deixa eu ver. Vamos só, porque eu já desenhei muito bem. Não fica bom, tá bom? Então, deixa eu ver. Consertar assim. Então, vamos só, porque temos um cilindro que é inscrito dentro dessa esfera. Temos um ponto aqui. Então, o raio dessa esfera é R. Esse é o ponto sobre a esfera. Essa reta é o raio da esfera que é de tamanho R. Então, deixa eu ver. Temos aqui a altura desse cilindro, que podemos determinar como H. Realmente já sabemos que queremos maximizar a função de volume desse cilindro. Então, vamos considerar que temos um cilindro. O volume de um cilindro vai ser obtido pela areia do círculo aqui em base, multiplicada por a altura do cilindro. Então, já sabemos que precisamos de determinar o raio do círculo em base do cilindro e precisamos determinar a altura desse cilindro para calcular o volume. Mas, porque esse cilindro é inscrito dentro da esfera, sempre vocês podem procurar o ponto de interceptação entre eles, que vai ser, por exemplo, aqui. Aqui, então, temos um ponto de x e y e z, que já está satisfazendo dentro da equação, da fórmula de equação de uma esfera. Também, o que temos aqui? Temos esse ângulo de 90 graus aqui, mas por que esse ponto é um ponto sobre nossa esfera? Então, o ponto que está determinando aqui está dizendo que a distância de origem vai ser a mesma coisa de distância de origem sobre a interceptação com o eixo de x. Então, realmente, esse tamanho é tamanho igual de x. E esse tamanho aqui, vamos determinar. Está determinando com, eu vou escrever com z. Então, se realmente vocês considerem vamos considerar que estamos no plano de coordenado nessa maneira. Então, esse seja x, esse y, este seja o z. Então, quando consideramos o ponto sobre a esfera de x, y e z, realmente o raio do cilindro está determinado pelo fator de x correspondente sobre a esfera.
É aqui, nessa altura de origem para baixo, vai ser determinada pela a coordenada de Z da esfera. Agora, já que temos esse triângulo retângulo, aqui podemos usar o teorema de Pitágoras para relacionar esses valores de x e z. Mas antes disso, agora que já fazemos um diagrama, temos uma ideia para obter a altura e de raio do círculo, da base do cilindro. Vamos escrever nossa função V, que vai ser o volume do cilindro. Isto vai ser a área do círculo, que vai ser P, x elevado a 2, porque é o raio da base do cilindro, multiplicado por H, que é a altura do cilindro. Mas a altura do cilindro, podemos ver que é igual a 2 vezes o tamanho de Z. Então, temos P, x elevado a 2, multiplicado por 2Z. Mas, enfim, nós queremos maximizar essa função V, que agora está em termos de duas variáveis de x e z. Gostaríamos de eliminar uma variável e só obtemos uma função em relação de uma variável. Só falta uma variável. Então, precisamos procurar uma relação entre dx e entre dz e eliminamos um desses. Porque já temos aqui um triângulo retângulo aqui, eu posso escrever que x elevado a 2 mais z elevado a 2 deveria ser igual a r elevado a 2, que é o raio da esfera. Então, enfim, vocês podem escolher um. Por exemplo, vocês podem escolher x elevado a 2, pode ser escrita como r elevado a 2 menos z elevado a 2. Então, só diretamente podemos colocar em lugar de x elevado a 2, esse valor R2 menos Z elevado a 2. Então, eu posso escrever f de Z, agora só fica em termos de uma variável, π multiplicado por R2 menos Z elevado a 2, multiplicado por 2Z. Isto vai ser igual a 2π R2Z menos 2π Z elevado a 3. É isso. Agora temos essa função, gostaríamos de maximizar essa função. Para maximizar essa função, derivamos essa função em relação a Z. Vai ser 2πr2 menos 6πz elevado a 2. E colocamos esse igual a 0. Procuramos o ponto. Então, vai ser z elevado a 2 vai ser igual a 2πr2 dividindo por 6π. Simplificamos algebricamente, isto vai nos dizer que o valor de z, que deveria ser um valor positivo, porque estamos medindo a altura, então não significa dizer que a altura é menos, por exemplo, 3. Então, eu vou considerar só as raízes positivas, eu vou dizer que o z é realmente o valor absoluto de z. Eu vou dizer, vai ser r sobre o radical 3.
Agora podemos procurar o valor de x. Então, o valor de x elevado a 2 foi igual a R2 menos R2 sobre 3. Isto vai dizer que fica igual a 2 sobre 3 R2. Ou seja, o valor do x fica igual ou seja, o valor do x pode ser considerado o valor absoluto, não. O radical 2 sobre 3 é. Então, se considerarmos esses, não fez nenhuma errado aqui. Então, o valor de x vai ser esse. O valor de z vai ser esse. Então, podemos calcular o volume máximo. Então, o volume que já temos, o volume máximo vai ser, em termos de z, eu posso escrever R sobre o radical 3 vai ser igual, pela fórmula aqui, vai ser igual 2πr2 multiplicado por R, o radical 3, menos 2π R2 sobre 3, R sobre o radical 3. Ok. Então, eu posso dizer isto vai ser igual 2πr3 de 1 radical 3 menos ok. Então, eu posso escrever isso como 3, o radical 3 menos 1 sobre o radical 3. Ou vamos racionalizar. Pode ser que a racionalização nos ajuda para calcular, fazendo a calculação final. Então, eu posso escrever aqui. Dois PR3. Posso escrever o radical 3 sobre 3. Multiplicado por 2 radical 3 dividido por 9. Vai ser 4 radical 3 dividido por 9 multiplicado por PR3. Então, enfim, isto vai ser o nosso volume máximo para esse cilindro em termos do raio da esfera. Mas a ideia é sempre procurarmos um ponto de interceptação com a esfera é o cilindro, determinamos o raio do cilindro, o raio do círculo da base circular do cilindro e consideramos
a relação entre x e y e z é entre a altura desse cilindro para procurar o volume. Então, já a função que deveria ser maximizada é determinada aqui como volume, só o problema é como podemos relacionar esses variáveis. Para eliminar e obtemos o volume só em termos de uma variável. Então, vamos ver outro exemplo. Por exemplo, às vezes as perguntas é sobre a distância que seja sobre a distância de um ponto a uma curva. Essa distância, essa vez, consideramos uma distância mínima. Queremos considerar o ponto sobre a curva que seja mais próximo desse ponto. Mas realmente essa pergunta também é uma pergunta sobre a distância. Queremos minimizar essa distância. Então, vamos fazer primeiro um diagrama. Então, vamos fazer o gráfico da função, neste caso. Já sabemos que o gráfico da função do radical de x é nessa forma. O ponto é o ponto de 3 é 0. Então, 1, 2, 3. Nosso ponto é esse ponto. Aqui. Quando que ele está perguntando sobre o ponto mais próximo desse gráfico, realmente estamos procurando, por exemplo, qual dessas distâncias pode ser a distância mínima entre esse ponto, entre os pontos que ficam sobre o gráfico dessa função. Então, consideramos um ponto aqui como coordenadas de x e y, mas esses x e y que estão satisfazendo dentro da equação da curva do radical do x. Já sabemos que a fórmula da distância entre dois pontos é assim. Podemos considerar a fórmula de distância, a função de distância como radical da diferença entre y elevado a 2, mais a diferença entre os x correspondentes elevado a 2. Então, isto vai determinar a distância entre o ponto com coordenada de x e y. Do ponto de 3 é 0. Mas agora podemos ver que essa função que nós gostaríamos de minimizar é uma função em termos de x e em termos de y. Então, gostaríamos de eliminar uma variável aqui. É só deixar f em termos de só uma variável, não duas variáveis. E facilmente, nesse caso, nós podemos usar essa relação entre dx e y sobre o gráfico da função. Em lugar de y, podemos colocar o radical de x e obtemos a equação da distância só em termos de x. Então, podemos reescrever, colocando f de x como o radical do radical de x elevado a 2 menos x e menos 3 elevado a 2. Agora que já temos nossa função, só queremos minimizar essa função. Realmente maximizar essa função não faz sentido, porque o ponto que fica com mais distância do ponto de 3 é 0 sobre o gráfico da função, não pode ser determinada. Essa função está crescendo neste lado. Então, vamos ver. Eu posso reescrever aqui. Isto vai ser x menos x elevado a 2 menos 9 mais 6 de x.
Então, vai ser o radical menos x elevado a 2 mais 7 de x menos 9. Então, vamos determinar a filinha de x e derivamos dessa função. Em termos de x, temos 1 sobre 2 menos x elevado a 2 mais 7 de x menos 9 elevado a menos 1 sobre 2, multiplicado por derivada da função dentro do radical. A função dentro vai ser menos 2 de x mais 7. Então, precisamos resolver essa equação quando que fica igual a 0. Ou seja, eu posso reescrever esse com menos 2 de x mais 7. Professora, E por que ali embaixo no f de x você colocou menos e em cima tá mais? em cima para mais. Tá d igual a y ao quadrado mais... Ah, desculpa, sim. Eu errei. Deveria colocar mais. sim. Deixa eu ver. De novo. Errei. Obrigada pela avisar. Então, realmente, deveria colocar Nada, que isso. x mais x elevado a 2 mais 9 menos x 6x. Então, vou reescrever aqui. A função vai ser x elevado a 2 mais 9 menos 5 de x. Então, agora tem que derivar essa função e colocamos de novo. Consideramos uma função de potência combinação com uma função polinomial, então isso vai ser x elevado a 2 mais 9 menos 5 de x elevado a menos 1 sobre 2, multiplicado por derivada da função dentro, que vai ser 2 de x menos 5. Então, colocamos essa derivada igual a 0, ou seja, posso escrever aqui x2 mais 9 menos 5 de x. No numerador temos 2 de x menos 5. Queremos colocar queremos resolver essa equação igual a 0. Então, essa equação fica igual a 0 somente se o numerador fica igual a 0. O numerador fica igual a 0 se x fica igual a 5 dividido por 2. Então, isto está dizendo que se considerarmos x como 2,5 aqui, ou assim aqui, e considerarmos o y correspondente aqui, a distância, que vai ser essa reta, vai ser a distância mínima entre os pontos sobre o gráfico da função, o ponto 3 é 0. Então, se considerar outros pontos sobre o gráfico da função, essa distância fica maior. Então, o ponto mais próximo realmente nesse ponto vai ser o ponto x igual a 5 sobre 2. Pela equação do gráfico também podemos calcular o valor de y nesse ponto, tá bem? Que vai ser o radical. Deixa eu abrir um pouco o espaço. Então, o valor de y vai ser igual ao valor de o radical de 2,5, ou posso dizer o radical de 25 dividido por 3. Se quiser, podemos escrever como 5 sobre o radical 3. Então, é o valor da função
O ponto mais próximo desse ponto de 3 é 0 sobre o gráfico da função vai ser o ponto 5 dividido por 2 é 5 dividido por radical 10. Se vocês quiserem, vocês podem também olhar dessa maneira. Essa é a fórmula de distância, mas vocês podem olhar, por exemplo, aqui para obter a equação, considerem essa equação, esse triângulo retângulo aqui. Então, o ponto correspondente aqui é x e fica aqui. Essa é a altura que é igual de y. Então, realmente, se tiver um ponto aqui que vai ser 3 é 0, eu vou escrever aqui. Então, esse comprimento laranja aqui pode ser considerado como 3 menos dx. Esse comprimento aqui pode ser considerado como a diferença de altura que é de y menos de y que aqui é o y de coordenada de 3 que é 0. Então, eu posso escrever, temos esse lado com comprimento 3 menos dx, e esse lado vai ser o comprimento de y menos de 0, mas estamos dentro de um triângulo retângulo, então esse triângulo retângulo vai dizer que o comprimento de hipotenusa vai ser esse lado elevado a 2, mais outro lado elevado a 2, consideramos o radical para obter essa hipotenusa. Mas a hipotenusa aqui realmente vai ser a distância entre desses dois pontos. Então, a fórmula de distância pode ser escrita assim. Eu posso dizer que vocês têm razão que agora temos 3 menos x elevado a 2, mais 3 menos x elevado a 2 é igual a x e menos 3 elevado a 2. Então, enfim, essa distância realmente pode ser considerada a ideia de obter a função de distância entre dois pontos no plano coordenado, é sempre assim, consideramos a diferença entre estes x1 e x2, a diferença entre y1 e y2, e consideramos a hipotenusa, então usamos o teorema de Pitágoras para escrever a fórmula de distância, mas aqui pensamos que já sabemos essa fórmula de distância, escrevemos diretamente essa fórmula, mas se vocês esqueceram, vocês podem usar esse fato, só procurar os pontos, as coordenadas e calcular a distância como hipotenusa de uma função de um triângulo retângulo. Se esqueceram a fórmula de distância. Aqui